de modelos de negócio que são extremamente criativos. Eu sempre digo que é um modelo que mudou a questão do transporte, e eu acho que tem uma criatividade incrível e que pode ser ampliado mais ainda, que é a questão do Uber, né, que é bem famoso no mundo inteiro. Ele é um aplicativo que em qualquer cidade se abre. Ele mudou e vai mudar mais ainda na questão da forma de nós se deslocarmos, né? No momento que foi criado esse aplicativo, essa ideia, provavelmente as pessoas que foram os idealizadores tinham que, naquela época, que eu agora não me recordo a data da realização inicial desse projeto, tinham que ter muita criatividade. De fato, isso, e aí, claro que eu sei que aqui a gente vai conversar muito, e eu também sou do mundo acadêmico, mais de 15 anos dou aula, enfim, principalmente em nível superior, nós vamos ter que romper muito, porque a gente tem que fazer uma meia-culpa nesse sentido. Esse conservadorismo que existe dentro da sala de aula acabou, né? Não pode mais existir, porque tu tem que fomentar a criatividade. Então, nós estamos, eu digo sempre que nós estamos numa grande transformação econômica, né? Muito forte, no sentido de coisas que vão, de fato, desaparecer e coisas que vão aparecer. E nós temos que estar preparados para isso, tanto como para demandar isso, que até a demanda de produtos criativos vai ser diferente do que se a gente demanda hoje em 2018, eu digo já colocando para o futuro, para frente, né? E eu considero que muitas gerações, e pode ser que a nossa geração que está aqui, pegando as nossas idades, essa questão da criatividade nós ainda não estamos bem preparados. Mas, de fato, o que vai gerar isso do ponto de vista empresarial? A criatividade vai trazer tecnologia para os negócios e vai trazer redução de custo, né? Com certeza. Então, o impacto disso no sentido de gestão das empresas vai ser diferente do que é hoje. Apesar que aí tu apontou um ponto bastante importante, que não quer dizer que com essa redução de custo, tu não vai ter que ser, de fato, o empresário. Eu digo muito, agregando na tua fala, Andrei, que além da questão dessa nova cultura empresarial, as pessoas que vão para esse mundo da criatividade, eles vão ter que ter muita ética empresarial, né? Ou seja, nós vamos ter que ter um rompimento, uma quebra de paradigma muito grande, para conseguir entender tanto do lado da oferta como do lado da demanda, né? Isso não é fácil ser feito, né? Porque nós, aí voltando para o assunto, no sentido que nas nossas escolas, vamos dizer assim, né? E aí coloca todos os graus de escola, lá há muito conservadorismo. Não vamos dizer que lá estamos... Eu acho que eu quero fazer um adendo na sua fala, eu acho que é importante. Eu acho que existe um distanciamento muito grande, enorme, da realidade empresarial para essa... E aí eu acho que o tom do debate é outro, mas a gente tem que falar isso, porque é quem está formando as mentes, é quem vai estar formando nossos filhos, nossos netos vão formar desta forma, e eu acho que existe um abismo. Eu vejo isso, e é uma distância enorme, e aí eu aproveito para ver a questão, não sei se você quer concluir, mas eu queria já conversar com a Carolina Lisowski, o que está sendo feito, o que imagina ser feito e o que não está sendo feito. Eu acho que esse contraponto é importante na fala do Alexandre. Mas não antes, eu prefiro de tu finalizar, acho que a tua explanação que está sendo muito útil, né? Só para concluir, mas que eu acho que a gente tem muitos gargalos que nós vamos ter que resolver, né? Ou seja, nós precisamos, para ser criativos, antes de ser criativos, nós temos que ser competentes do ponto de vista empresarial. Acho, e aí vou deixar o acho, porque é uma verdade, pode ser que na sociedade existe tantas outras verdades, mas o meu achismo sobre isso é que nós temos que ter um outro tipo de universidade, um novo tipo de... eu acrescento, além da questão da ética empresarial, a cultura, quebra de paradigma, nós vamos ter que ter a questão de um elemento que ainda nós não temos na nossa sociedade, e muito menos dentro das universidades, com algumas exceções, tá? E no meio dos professores, que é o entendimento do que é a liberdade econômica.
Pode ser que esse conceito é muito... pensa-se que é um conceito extremamente liberal, contrário. Nada a ver, nada a ver. Para nós rompermos com isso, para conseguirmos desenvolver melhor os talentos criativos que nós precisamos, né? Tá notório que nós estamos vivendo uma transição e o Brasil vai precisar de mentes diferentes. Mas a gente não está preparando essas mentes diferentes com uma cabeça de liberdade econômica. Não estamos. Então nós temos que fazer uma meia-culpa e rompermos com isso, né? Para com que, de fato, isso que vai ser um negócio do futuro, né? Não chega lá e como tu colocou no início da tua fala, porque a gente agora pode pensar na ideia de que se eu abrir uma startup amanhã, eu vou ser um milionário. Como muitos exemplos que a gente tem no mercado que as pessoas abriram há 10 anos atrás, 5 anos atrás e se tornaram. Não é assim. Não é, de fato. A questão de um negócio de consolidação precisa desse entendimento da liberdade econômica, né? Competências dentro do mundo empresarial. Gestão, planejamento financeiro, todos, mesmo que seja uma linha mais digital, mais criativa, vai depender disso, né? Eu acho que esse é o meu primeiro recado que eu deixo e que a gente pode... Eu queria fazer uma provocação para iniciar a fala da Carolina. Eu vi recentemente no rede social, não me lembro aonde, uma grande empresa, uma multinacional, fazendo uma seleção para trainee. E aquilo ali foi uma coisa que me impactou bastante e outras multinacionais e outras grandes empresas vêm fazendo. Seleciona-se currículos com qualquer formação. Isso, para mim, é uma das maiores quebras de paradigma que poderia existir, né? Porque qualquer formação superior é uma coisa que abre um leque fenomenal. É a quebra de toda, vamos dizer assim, a cultura ideológica de ensino que a gente tem no Brasil, que é algo muito ortodoxo, eu ainda digo que é algo muito ortodoxo, obtuso às vezes. E uma multinacional chamar para trainee qualquer formação é algo que me deixou bem feliz, porque eu tenho uma empresa que ela trabalha com multidisciplinaridade e tem dos mais variados profissionais trabalhando conosco lá. E às vezes a gente nota que tem coisas que precisa ter talento, disciplina, e enfim, isso não é, às vezes é do ser humano. Eu queria que tu falasse sobre isso, professora, vamos lá, vamos tentar chegar a alguma conclusão para depois passar a palavra para o Henrique, que é a pessoa que trabalha a legislação, vamos dizer assim, né? Que estuda a legislação, que incentiva a inovação, que incentiva as startups, que incentiva os novos negócios, né? E o Bruno, como eu falei, que é o cara que já está com um empreendimento maduro há vários anos, né? Em cima de inovação, em cima de um e-commerce, enfim, varejo. Então, boa tarde a quem nos assiste. Agradecer o convite, é uma alegria ver que a academia, né, como falou o professor Alexandre também, está lembrada numa mesa como essa, porque afinal de contas ali também é o lugar do surgimento, né, da questão da inovação, da questão depois que vai se tornar a ideia da startup, enfim. É importante a gente pensar nesse lugar de formação, né, da onde vêm esses nossos sujeitos. E aí eu destacaria algumas coisas quando a gente está falando em produção de conhecimento, que sujeito é esse que vai identificar uma carreira de sucesso? O que é o sucesso? Em grande medida, talvez seja conseguir fazer a diferença na vida das pessoas, né? Conseguir deixar marcas importantes, e isso tem muito a ver com a questão da inovação, que é tu conseguires, de fato, trazer uma produção que vai além dos muros da universidade. Então, esse modo de formar, em grande medida, ele vem de encontro ao que a gente tem de paradoxo, de paradigma do modelo hoje. Então, a gente tem uma metodologia que não é uma metodologia da autonomia, muitas vezes, na inúmera maioria das vezes. E aí, ao mesmo tempo, tu quer que após formado, no 6º ano, como eu digo, lá tu tem 5 anos de faculdade, e o 6º ano é o ano que o aluno vai pra rua. E aí, essa autonomia, ele acabou não desenvolvendo, porque a estrutura é assim, né? E aí é por isso que, como disse o professor, não cabe mais essa mesma forma. Se nós mantivermos essa mesma forma de estruturação curricular, essa mesma forma de aula, de metodologia, de prática, a gente vai ter os mesmos resultados. E não necessariamente é o resultado de um aluno preparado para ter autonomia na tomada de decisão, na colocação no mercado de trabalho. Então, primeira questão, essa identificação
de que um aluno precisa, de uma forma autônoma, se fazer enquanto alguém que consegue fazer a diferença onde ele estiver, sendo de fato alguém que resolve conflitos, seja de fato alguém que tenha proatividade. E aí por isso que é esperançoso ver uma multinacional enxergando um potencial em qualquer área. Porque não necessariamente a formação técnica sozinha garante um profissional de qualidade. Em contrapartida, o outro braço, digamos assim, é que não resolve ser criativo sem ter qualidade técnica. Então, precisamos sim de uma formação de qualidade, de uma formação que tenha experiência de quem está no mercado, mas também tenha técnica, pesquisa, ciência. Então, isso também forma esse profissional. Então, não resolve tu ter apenas oportunidades, tu ter espaços em que o profissional vai poder simular essas situações dentro da universidade para depois ser colocado no mercado de trabalho, se ele não tiver suporte técnico de qualidade, se ele não tiver essa sustentação, porque senão não se mantém. E num dia como hoje, discutir sobre isso também nos leva a pensar que, em que pese nós tenhamos toda uma iniciativa que vem muito da ordem privada, que vem muito da questão dos empreendedores, enfim, nós também precisamos ter um olhar governamental sobre isso. E não é por outro motivo que a Associação Brasileira das Mantenedoras de Instituições Privadas elaborou um documento para, inclusive, compartilhar entre os candidatos, à presidência, e uma das metas é que haja, de fato, um olhar para essa questão do investimento em tecnologia, em autonomia no espaço educacional. Isso é uma meta que a ABNS entende que precisa ser vista também do ponto de vista governamental. Em que pese a gente não precisa necessariamente ficar dependendo de iniciativas públicas, se pode trabalhar, enfim, com parcerias privadas, inclusive, isso é muito proveitoso, a gente não quer que o Estado realmente dê conta de tudo, mas é preciso que esse olhar valorize e também não ache que o investimento em ciência, em pesquisa e em ensino seja gasto, mas seja investimento. Porque também se faz inovação com fomento à pesquisa e não sendo a pesquisa o primeiro lugar onde se corta o investimento, porque tu também precisa disso. Não é só daí, mas também precisa disso. Então são eixos, assim, essa questão do acadêmico também se reconhecer como aquele que pode fazer a diferença, a instituição conseguir proporcionar isso e também ter esse reconhecimento, na questão do ensino, que é de uma ordem pública. Acho que a gente pode começar por aí. Eu acho que existe um movimento, muito, muito bem explanado, mas existe um movimento também das instituições de ensino, ok, eu acho que existe um movimento sim, mas eu também acho que existe um movimento, e talvez muito maior, dos próprios empresários, sim, dos próprios empreendedores, de fazer coworkers, de fazer spin-offs, de fazer empresas, investir em empresas que vão agregar o seu negócio. E eu acho justamente, aí eu vou fazer uma crítica, que é justamente em cima dessa falta, que tanto instituições públicas quanto privadas, elas não estão suprindo isso. A gente vê que existe muito mais demanda, vamos dizer assim, de novas searas de mercado, porque a oferta não está sendo compatível com essa demanda. Exatamente. Não dá conta. Tu tá numa transição, então gerações mais jovens, mas vamos nos incluir nela, somos jovens também, mas até posteriores à nossa, estão nos demandando isso, mas a oferta científica, acadêmica, a metrologia que tu falou, não está de acordo. Não dá conta, não alcança. Não está de acordo. Não é que alcançar, sim. Pode ser que para estudos de mestrado, doutorado, aquele, bem como o André falou antes, ortodoxo, é perfeito. Mas é que não serve perfeito, mais. Mas não serve mais. A universidade nos muros. Eu quero saber o que isso vai funcionar do muro para fora. E aonde que a gente vai trazer isso? Na extensão. Então, a extensão que é o que vai dar o retorno para a sociedade, aquilo que a sociedade está investindo na universidade, ou enfim, na pública ou tanto na privada. E o que acontece, como falou muito bem o Alexandre, se fazem projetos de pesquisa onde se prioriza bolsas, se prioriza tudo, menos o retorno para a sociedade. Sim, então, eu acho que o mercado está atropelando, literalmente, eu vou usar essas palavras, atropelando o que já existia, o que existiu talvez.
né? Então, hoje nós estamos falando aí, tem a Universidade Singularity University, que é dos Estados Unidos, que é voltada a alta, é uma coisa totalmente disruptiva quando se fala em universidade, né? Então, o Brasil ele é muito novo nisso e precisa se adaptar. Nos outros lugares a coisa já está andando. Quando a gente fala em carro autônomo, aliás, quando a gente fala em carro elétrico, nós vamos para os Estados Unidos, nós vamos ver um carro elétrico e autônomo andando já. Então, coisas que o Brasil acho que nem... mal se tem um carro elétrico hoje para vender, né? Bruno, tu é um cara que tem uma empresa de e-commerce, me corrige, há mais de 10 anos, né? Em Santa Maria, voltada para o comércio de roupas e vestuário, uma loja extremamente nichada, né? De produtos, em Santa Maria, onde o teu CD, o teu centro de distribuição, se encontra em Santa Maria. Eu já aproveito para dizer, acho que nós vamos começar a falar de obstáculos, né? Mas eu acho que eu prometo para o telespectador que nós vamos falar de coisa boa no final do programa, o que move o empreendedor, o que move nós, na nossa iniciativa privada, a tocar os nossos negócios. Eu acho que a gente precisa desse alento, né? Mas volto ao assunto. Bruno, eu queria que tu falasse um pouquinho, mesmo que breve, do histórico da Orientista, porque eu sou um admirador da história da Orientista. Eu sou um entusiasta da Orientista e eu acho que tu poderia, em poucas palavras, dizer como tu começou e já falar para onde tu vende, para quem tu vende, quais teus obstáculos que tu enfrenta distribuindo o teu produto do interior do Rio Grande do Sul para o resto do Brasil. E eu acho que quando a gente fala, tem que fazer justiça. Quando ninguém falava em empresa de tecnologia, quando ninguém falava em startup, o Bruno já estava com um e-commerce aberto e vendendo para todo o Brasil. Eu queria que tu falasse um pouquinho da história da Orientista e qual é o teu maior obstáculo de levar o teu produto para o resto do Brasil, da nossa querida Santa Maria. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, parabenizar a TV Santa Maria pela iniciativa. Quero dizer que é um tema que eu gosto muito de conversar sobre inovação, né? E mais linkado a essa questão do dia a dia do comércio, do dia a dia do varejo, esse setor que é tão importante da economia santamariense, né? A Santa Maria é referência no comércio varejista na região, né? Eu conheço muitos consumidores de outras cidades, de outros municípios que vêm até Santa Maria para fazer aquisições no comércio local, né? Esse painel ele é muito interessante e aqui a gente consegue perceber também a grande dificuldade desse saber acadêmico vir até o dia a dia da empresa, principalmente na pequena empresa, no pequeno comércio, né? Que é o que a gente trabalha há 11 anos, né? A gente vê o comércio mudando muito, né? Essas palavras quando ele falou de disruptivo, tá mudando muito a questão da experiência de compra, a questão da jornada do consumidor, do consumo, né? Hoje em dia ainda o comércio eletrônico não representa 10% do varejo nacional, mas se for levar em conta a jornada de consumo que o consumidor teve o primeiro impacto com a marca, com o produto no mobile, no celular, né? Fez a pesquisa através da internet antes de fazer a compra, aí a gente já tem uma influência do online em 50% das vendas, né? Então, Andrei, nessa questão aí da Orientista, mais especificamente, a gente iniciou no online, mas e hoje em dia é muito difícil separar, isso aqui é e-commerce, isso aqui é varejo físico, online, offline. Hoje em dia está tudo muito integrado. E esse é o grande desafio para a gente se reinventar, para a gente inovar, e como conseguir integrar uma operação de varejo online com uma operação do varejo físico. Requer muita tecnologia, requer muita inovação, requer muita mão de obra e investimento. E isso é um desafio, um obstáculo, como tu questionou, do pequeno empreendedor, do pequeno comerciante. Por quê? Porque além dele ter que ter
o dia a dia da empresa, do comprar, vender, gestão de funcionários, toda a questão que a gente fala muito nessa eleição do custo Brasil, né, dessa questão das dificuldades logísticas, né, toda essa questão que a gente teve vários problemas esse ano logístico, combinando com o maior aumento dos correios, questão de prazo de entrega, de greve dos caminhoneiros. A gente vai fazer uma compra, sei lá, do Sudeste, um frete pode representar tranquilamente 10%, né? Enfim, ou mais, né? Com certeza. Então, a gente tem esse obstáculo, né, da integração do online com o offline. E hoje em dia, quem tem uma presença só offline precisa muito ter a presença online. E essa dificuldade o pequeno comerciante está tendo. E é por isso que eu, na minha percepção, vejo o mercado sendo cada vez mais dominado pelas grandes operações, pelos grandes varejistas, né? Seja no online, né, que a gente vê grandes redes, seja nas próprias lojas físicas, que a gente vê uma grande dificuldade do pequeno empreendedor. A Orientista iniciou no online. O online tem as vantagens de se iniciar em relação a um custo físico menor, né, de loja, que todo mundo sabe o quanto é o custo inicial para se colocar uma operação física. Mas o online também possui muitas dificuldades, né, e chega um momento que o online requer a presença física. A presença física fornece credibilidade, melhor relacionamento com o cliente, melhor relacionamento com o fornecedor. Então, a questão que a gente está aqui falando de inovação, falando de varejo, do desafio do pequeno ter desenvolvimento tecnológico, ter automação, ter integração para conciliar todas essas operações. E isso é um grande desafio da nossa parte também, porque além de todos os obstáculos, a gente tem que investir nessa questão. Seria mais ou menos... Eu comento e eu acho que é muito importante, não podemos desconsiderar que a gente está numa véspera da eleição, aliás, no dia da eleição, não é na véspera, no dia da eleição, e a gente comenta e conversa e sempre tem o peso do Estado nas costas do empreendedor. Acho que isso a gente pode falar logo adiante. E esse peso, para quem tem um CNPJ, que eu digo que existe um empreendedor de palco e existe quem tem CNPJ. E eu acho que quem tem um CNPJ aberto sabe o problema que é ter um CNPJ aberto, né? Os problemas que vêm com ele, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar depois, mas sem antes falar com o nosso advogado aqui do painel, o Henrique Camargo. Henrique Camargo do escritório J.E. Camargo, Advogados Associados, um escritório voltado para a área tributária, né, Henrique? Um escritório, e o Henrique, ele estuda muito sobre legislação em cima de inovação e startups, inclusive concluiu o mestrado recentemente em cima dessa área. Eu queria lançar isso, antes de te apresentar, mas já lançar uma problemática em cima disso, que é o que o país está fazendo para que se incentive a inovação, a tecnologia. Nós já falamos de educação, nós já falamos do empreendedor aqui, empresário sentindo na pele, nós já falamos de uma análise econômica do negócio, e eu queria que tu falasse sobre a questão jurídica. O que o Estado está fazendo, se é que está fazendo, e se ele está fazendo algo que realmente o empreendedor necessite. Porque nós estávamos conversando aqui antes, depois eu quero entrar nisso, o Bruno falou que não fala de e-commerce, Andrei, fala de varejo, fala que tudo é interligado. E eu acho fantástico isso, eu acho que muito legal. Isso é o estado da arte do negócio, é quando tudo está interligado. Mas eu quero te perguntar, Henrique, depois de te apresentar, já quero que tu fale sobre isso. O que o Estado está fazendo, se está fazendo, e se ele realmente está adiantando porque às vezes o Estado acha que está te ajudando, mas não está te ajudando coisa nenhuma. Então, eu queria que tu chegasse nessa conclusão e o que juridicamente existe hoje em cima da inovação no país. O que está propiciando, o que defende, quais são os pontos positivos, negativos. Eu acho que isso é importante para nós entrar em outro tema depois. Boa tarde a todos, primeiramente. Queria agradecer o convite. É um assunto de extrema importância, inovação e startups.
ainda mais num dia de transformação, onde a gente postula uma mudança, né? A startup inovação, na realidade, foi uma difusão, desapareceu daquela ideia centralizada, onde as grandes empresas investiam em P&D, pesquisa e desenvolvimento, era grandes estados investindo nisso também, e hoje a startup inovação pode ser feita numa garagem, como temos exemplo nesse sentido. Não precisa muito, como ela está diretamente relacionada à tecnologia, às vezes é necessário um simples computador para começar a inovar e criar uma startup. Só que a grande dificuldade dessas startups hoje em dia não é falta de especialização, de conhecimento técnico. O que falta muitas vezes é o investimento. É ter dinheiro para providenciar, para criar, para desenvolver alguma coisa. E esse investimento até hoje vinha de grandes empresas, de grandes empresários, e a gente espera que eles façam isso. E infelizmente, hoje tem inúmeras razões no Brasil para não se investir nas startups. Nós temos a questão propriamente jurídica, onde existe uma responsabilidade ilimitada, muitas vezes, dos empresários, que acabam acarretando a dificuldade, o desincentivo das pessoas investirem o seu dinheiro numa empresa. Por que eu vou investir 10 mil, 50 mil, 100 mil? Só fazer uma adendo, se eu tenho o mercado financeiro pagando altas taxas. Exatamente, e com uma diferença, né? Lá eu tenho uma responsabilidade taxa Selic, limitada. né, economista? Taxa Selic, em né? tempos de crise, a questão de cortes de custos, daí a empresa está ali se equilibrando as contas, né? Tendo que toda a questão tributária, enfim, e ainda ter capital para fazer investimentos em inovação é difícil. Só complementando, Andrei, e na verdade isso que tu está falando, existe uma palavrinha dentro da economia que se chama custo de oportunidade. O que a gente tem que reverter, além de tudo que a gente está falando? Tem que reverter a questão de que tem que tornar para a startup o custo de oportunidade positivo. E hoje, o que a gente vê, ele é ainda negativo. Aí que vem aquele elemento que eu falei, no sentido de que, como é que tu faz essa mudança? Tu tem que ter um maior conhecimento todo da sociedade, inclusive das universidades, todos, o que é liberdade econômica. Por que acontecem as coisas nos Estados Unidos? Porque lá tu tem uma liberdade econômica imensa. Então tu vai ter várias empresas do tipo a tua, Bruno, como tu vai ter várias empresas que vão servir logisticamente para ti. E aqui nós temos uma empresa que logisticamente te serve. Isso não é liberdade econômica. Não, nem um pouco, né? Se for analisar, é o peso do Estado nos ombros do empreendedor, como sempre, né? Desculpa, mas é só complementando o que tu falou. Acho que agora a gente começa a entrar num bate-papo, acho que é importante isso, de ser mais espontâneo nossa troca aqui. E aí entra que é aí que está a riqueza do debate. Do papel do Estado, né? E o papel do direito nesse caminho. O direito sempre teve aquela ideia de regulamentar fatos. E diante da nova... do novo cenário, onde as coisas mudam muito rapidamente, nem se compara com 10 anos atrás, com 20, com 50 então, e o direito parece que antigamente ele corria atrás, agora ele está longe. E isso é um risco muito grande de que, quando está muito distante da realidade do direito, é tu criar leis que não representem a necessidade daquele empresário, a necessidade do cidadão. Então o Estado tem que ter esse cuidado. E aí eu acho que nós podemos entrar numa seara de legislações, talvez trabalhista, talvez tributária, talvez... Mas aí tu vê, né? Eu tive a oportunidade de ir no Google Campus em São Paulo, e de repente alguém de vocês já tenha tido a oportunidade de ir lá. Eu vi pessoas trabalhando de pijama em cima de uma cama. Claro, altamente inovador, altamente, talvez culturalmente é um choque tu olhar aquilo, mas aí nós vamos para uma legislação trabalhista, talvez, nós vamos para uma legislação que tu tem que ter ergonomia, que tu tem que sentar numa cadeira, que tu tem que ter escora de pé, que tu tem que ter uma iluminação adequada. E aí? Como que nós vamos conciliar esse tipo de situação? É mais uma vez o peso do Estado em cima dos ombros do empreendedor. O cara estava trabalhando numa cama, com um pijama, e aí? O que é o certo e o que é o errado? Né? Então, acho que trabalhando em cima de uma mesa de sinuca, trabalho de madrugada, trabalho de dia. Hoje, a cultura do trabalho está mudando. Né? Eu acho que, e como tu diz, o direito antes estava atrás, mas agora ele
ficou muito atrás, a legislação está muito atrás disso, porque principalmente quem trabalha com criatividade, com insights, enfim, que tu precisa trabalhar com isso, com inovação e tecnologia, essa pessoa ela é fora da curva, entendeu? Ela não tem critérios para trabalhar, não é algo maçante, não, é algo que tu trabalha essencialmente com o teu intelecto. Então, isso eu acho que é o maior para mim, como empreendedor, é o maior obstáculo que a gente enfrenta depois que a tua empresa cresce, depois que tu toma um corpo, a tua empresa de funcionário, enfim, tudo. Tu ter esse obstáculo, né, é muito claro isso, quando se fala em economia criativa, mas e aí? O que acontece quando tu empreende criativamente, vamos dizer assim, se é que dá para usar esse termo, né? Na minha opinião, eu percebi uma melhora nessa campanha eleitoral, falando de política, né? Eu já percebi mais candidatos falando dessa questão do custo Brasil, de reduzir o tamanho do Estado, de reduzir despesas, de tirar esse peso do ombro do empreendedor. Eu considero o custo Brasil realmente um grande empecilho, um grande obstáculo, e o que eu percebo é um grande declínio do nosso parque industrial nessa questão da tecnologia, nessa questão da inovação, pelas dificuldades não só também de tecnologia, né, de importar tecnologia. Às vezes, a economia ela está muito globalizada e o Brasil ele é uma ilha, né, em termos de economia globalizada. Eu estava lendo um artigo que hoje o nosso PIB ele é 20% só composição do PIB. Composição da parte de comércio exterior, né? Então, Perdão, Bruno. Esse teu dado não confere. Não. Na verdade, o Brasil participa com apenas 3% Olha aí, do então, PIB no comércio internacional. Temos um economista. Estou sendo generoso com o nosso país. Então, sabe que eu não queria ter corrigido esse dado, porque quando tu falou os 20%, eu disse, opa, eu estou vivendo em outro Brasil. Então, meus números não conferem. Eu pensei assim, será que eu estou errado? Então Mas não, eu preciso corrigir, principalmente, Andrei. Agradeço para dizer que a gente hoje, a gente é refém do agronegócio para gerar divisas. Talvez ainda um exemplo, uma ilha. A gente não agrega valor a nada. A gente não agrega. Uma ilha é a indústria. A gente exporta grão bruto, economista. Uma ilha, né, nisso daí é a questão da Embraer. A Embraer é uma referência de indústria nacional em termos de exportação, e eu acredito que o caminho para o futuro do Brasil é reduzir a questão do custo Brasil, modernizar o nosso parque tecnológico, a nossa indústria não ser somente refém da economia, do mercado interno, que a gente possa ter competitividade para exportar, que a gente não precise tamanhas barreiras alfandegárias para proteger a indústria nacional. Né? Então, isso sem contar os outros problemas que a gente tem de custo Brasil, questão financeira dos juros do Brasil, a gente já percebe um certo surgimento de fintechs, de startups na área financeira, né? Mas ainda o custo do capital é muito grande no Brasil, às vezes sai melhor para o investidor procurar um investimento estável, né? De renda fixa, enfim, do que está investindo num negócio de risco. A gente vê nos Estados Unidos uma cultura de investimento, de anjo, né, do investidor anjo, de startup, que muitas vezes, olha, toma aqui o dinheiro, vamos ver se vai dar certo, toca para frente, vamos investir, vamos fazer, ver se vai dar certo essa empresa. Aqui não, aqui já é tudo muito mais difícil nessa parte. Mas eu concordo contigo, Andrei, né, nessa parte dos obstáculos tributários. Quando tu tem um mercado financeiro especulativo, não sei se deve dizer a palavra certa, economista me corrige, mas quando tu tem uma taxa Selic alta, tu passa a ser um empreendedor por convicção, né? Precisa ser um empreendedor por convicção, porque se tu tem qualquer outro capital que tu possa colocar num banco, ele vai te dar um rendimento altíssimo e, cara, dormindo em casa, né? Sem problema nenhum, acordando, sem problema nenhum de ter um CNPJ aberto, de ter, né, que faturar o dia para poder pagar, aquela coisa toda. Então, eu admiro o empreendedor brasileiro, porque, vamos lá, a gente não está fazendo nenhum drama aqui, é tudo contra, não tem, é contra tudo e todos quase, né? Porque
É como tu diz, se tu botar o dinheiro no banco, tu vai ter mais rendimento. Se tu vai... bem, aí nós vamos falar de encargos trabalhistas, tributário, é bem complexo isso, né? E aí nós vamos falar da eleição, muito dos candidatos, eles estão abordando isso, porque estão entendendo isso. E o que eu acho fantástico, a própria economia criativa ela está indo para esse lado, de atropelar de atropelar a legislação, atropelar tudo. Quando a gente fala de Uber sem regulamentação, quando a gente fala de fintechs, cara, fintechs é fantástico. Nós temos o case do Nubank, é algo fantástico. Nubank é algo que revolucionou o mercado. Os outros bancos tiveram que colocar os seus blocos na rua, porque senão eles iam perder para empreendedores, e aí eu vou dizer, com propósito, empreendedores querendo impactar a vida das pessoas. Isso que eu acho fantástico nessa nova economia criativa das startups, é algo que realmente vá para tu impactar a vida das pessoas. Tu vai entregar um tênis na casa da pessoa, dentro de uma caixa, e ele vai receber na sua casa. Ele não precisa sair da sua casa para comprar o tênis. A mesma coisa que tu vai pedir uma comida, tu pode pedir por delivery, ele vai cair na tua casa sem linha ocupada, sem nada. Da mesma forma que tu vai ter um cartão de crédito sem anuidade, enfim, com juros menores. Então isso eu acho que é muito legal. Eu acho que isso que vem, e aí vamos dizer assim, acho que dá para se falar, não só no Brasil, mas isso vem como um protesto, eu acho, também, da sociedade, né? Das imposições, das regulamentações, isso tudo passa em volta disso, né? E que se não tiver que se adaptar, a coisa ela vai sucumbir, né? E eu acho que a economia é o que manda no mundo, né? Se a economia vai bem, a educação, o resto vai tudo bem. A arrecadação do Estado aumenta e sobra recursos para investir em educação, saúde, segurança e infraestrutura. Porém, que tem que se dizer bem claro, isso é muito difícil. Na verdade, isso que nós estamos falando, tu tem que fazer uma transformação. A gente falou um pouco que a universidade tem que mudar. Claro, tem que mudar, mas ela não é a culpada 100%. Nós temos que fazer uma outra mudança, que é a questão que nós temos que perceber que nós estamos na hora de ter um outro tipo de Estado. Nós temos uma sociedade, no Brasil especificamente, que a gente trabalha, Andrei, assim, toda aquela tuas falas ali, eu achei muito criativo esse exemplo que tu trouxe do cara trabalhando com pijama. Eu faço também, de novo, uma volta histórica, né? Se a gente for ver, eu acho que muitos já estudaram, mas a questão da transição capitalista, evidentemente, do feudalismo para o capitalismo, ocorreu essas coisas e as pessoas, certo lá, não sei, a transformação do mundo capitalista que houve a questão do produto e não mais o feudo dominante. Feudalismo. Ocorreu coisas esdrúxulas. O radicalismo, as exceções sempre vão acontecer. E agora pode ser que a gente está nessa transição. Não estou dizendo que vai acabar o capitalismo. Não acredito que vai ter outro sistema. É difícil, né? Que fique bem claro isso. Mas já ocorreu isso na história, transições, e aí tu tem exageros. E depois isso vai estabilizar. Agora, o porém dessa história de tudo que nós estamos falando aqui é essa mudança, né, paradigmática de um outro tipo de Estado. De fato, a economia americana, que é o que a gente tem como referência, e outras nações extremamente desenvolvidas na Europa, o berço das grandes decisões ocorre no seio privado. Não quer dizer que eu não sou contra Estado mínimo, pelo contrário, eu sou a favor de um Estado que consiga dialogar com esses novos modelos, tá? Compreenderam? Então, na verdade, tem que existir o Estado. Agora, tu não pode ter uma sociedade como a nossa brasileira, no sentido de tu dar incentivo maior para os nossos jovens, para eles serem, e com todo respeito ao servidor público, para tu ter, que nem tu disse, né? Eu gostei muito da questão da ociosidade do 6º ano, né? Em todas as profissões. E aí o que resta para essa sociedade? Vagas públicas, com todo respeito, nós temos que ter servidores públicos, mas tu tem que ter, o que eu quero dizer de uma forma objetiva, que aí as pessoas vão entender, tu tem que romper, os incentivos têm que ser o contrário. Por isso que o direito está longe, porque o direito é extremamente público. Ele precisa de uma magistratura que é pública. E eu não estou dizendo que não tenha que ter de uma outra maneira, não consigo ver um modelo de magistrados privados. Evidentemente que aí eles vão legislar ou decidir, pelo contrário, não legislar, decidir a favor de seus grupos. Não pode acontecer isso. Tá? Agora, tu tem que ter uma grande transformação,
que tem nesses países desenvolvidos. As escolas nos Estados Unidos, tu tem ciência dura, estudada nos colleges, nos schools, nas universidades, tu tem, mas tu também estuda música de tudo que é tipo que é, e tu acha que não, é que nem tu disse o exemplo antes, numa grande multinacional, as competências têm que ser múltiplas, entendeu? E por que não tu ter aptidões musicais e por que tu não pode ser um bom gestor? Eu acho que tem mais... E aí, Carolina, acho que daqui a pouco tu pode contribuir. Eu acho que os nossos egressos da universidade, eles estão cada vez mais avesso ao risco. Que bom! Que é avesso ao risco no sentido de que, não, eu não empreender talvez seja para louco. Eu vou fazer um concurso, eu vou fazer um mestrado, vou ficar aqui, porque, né, não que isso seja fácil, não estou falando isso. Claro, é difícil, tá falando isso, né? Enfim, claro, é difícil, não é fácil. Mas empreender, ele é um risco. Não só no Brasil, no Brasil principalmente, porque é um país mas no mundo inteiro, complicadíssimo, mas no mundo inteiro é risco. E às vezes parece que aquele egresso está saindo dali, não, mas eu não vou arriscar. Ou talvez, às vezes, de certa forma, achar que não está pronto. Eu preciso ter uma experiência para ver se realmente... Pô, mas aqui tu vai ver, eu comecei a empreender com 19, sei lá, 20 anos, 21 anos eu tinha empresa, o Bruno também. Então, não tem hora. Eu acho que às vezes eles saem muito da universidade achando que tem que ter hora para fazer. Não. É insight, é competência, é coragem, é resignação, é uma série de fatores que eu acho que... e o mais importante, hoje as pessoas querem estar felizes 100% do tempo empreendendo ou estudando, ou enfim, ou num cargo público. Não, isso não existe. A felicidade ela nunca é plena. Tu tem muitos obstáculos e tu tem que superar esses obstáculos. E essa geração acho que vem muito da felicidade, de estar feliz, de não... a gente não está 100% feliz todo o tempo, a gente tem muito obstáculo, né? Me parece muito que esse sentir-se seguro, né? Esse sentir que é o momento ou não é de investir, de se colocar no mercado, tem muito a ver com a questão da qualidade, da forma e do modo que a formação é pensada, né? E a gente acaba, pensando que esse aluno, esse acadêmico, ele precisa encontrar, entre outras coisas, um ambiente favorável em vários aspectos. E aí ser incentivado. Exatamente, ser incentivado. E aí a gente entra nessa questão do direito, que eu não posso também me furtar em falar isso. O nosso direito, ele é essencialmente escrito, ele vai depender da lei. A gente tem tanta inovação acontecendo sem que o direito consiga chegar nem perto de uma regulamentação. E aí a gente não é obrigado a não fazer, mas aí a gente vai se deparar com um problema. E o que o judiciário vai fazer? O judiciário é enraizado numa questão da legislação escrita. E aí a importância da gente ver, por exemplo, hoje, quem que a gente coloca para elaborar essa nossa legislação. Claro. Como é que a gente vai escolher um representante, tanto para a Câmara Federal, o Congresso, quanto para as Assembleias Legislativas, no sentido de serem pessoas que têm essa noção da complexidade da dinâmica, que realmente nós precisamos, e inclusive no setor público a gente também precisa de pessoas que tenham essa postura proativa, essa postura preparada para se colocar diante de um conflito. No direito hoje a gente vê softwares, imagina nas outras áreas, né? Então, no direito a gente vê esses softwares que substituirão em grande medida os atendimentos dos advogados, né? Então tem programas que tu paga lá R$ 89,90 e tu tem uma minuta de contrato. E aí os alunos ficam em pânico e dizem, professor, o que eu vou fazer? E aí tu tem lá, quando Aristóteles falava sobre a política, ele dizia assim, as máquinas vão ser pensadas para que as pessoas possam fazer coisas mais inteligentes do que aquelas que as máquinas podem fazer. Porque se a máquina pode fazer aquilo, eu consigo trazer a tecnologia para a máquina resolver. Então não é porque eu vou ficar desempregado diante da máquina, é porque eu vou fazer coisas mais relevantes do que aquela que a máquina pode fazer. Tem que se reinventar. Tem que se reinventar. Então, isso está tomando conta das áreas. E se pensava talvez que a área das humanas, enfim, como que eu vou substituir um advogado? Existe uma startup, existe uma empresa que é francesa, que está inclusive chegando no Brasil já, em São Paulo, tendo um advogado que consegue atender as demandas que eventualmente o sistema não dê conta. Mas de resto, tu tá ali, paga no cartão de crédito, R$ 89,90, diga qual é sua compra, sua venda, e tu tem, em tese, um ato jurídico que, na grande maioria das vezes, funciona.
Significa que não vai ter mais a profissão? Não. Significa que a gente tem que fazer coisa mais inteligente do que isso. Então, é isso que a universidade também precisa se dar conta, né? Que ela precisa também criar esse ambiente para que o aluno se dê conta que ele seja alguém para tomar decisão, para resolver conflito, que antes de ter um processo ele esteja na empresa, por exemplo, no caso do direito, para ser alguém que some, independente da área que a empresa estiver atuando e inovando. Acho que vem mais ou menos por aí. Fui informado que a gente se encaminha para a reta final do nosso painel. Teríamos assunto, teríamos tema para ficar o dia inteiro falando aqui. E eu queria que cada um usasse a palavra e dissesse o que na sua área, obviamente, né? O que motiva nós a trabalharmos nessa área e qual o recado de cada um, se dá para você dizer assim, para aquele empreendedor que está buscando a viabilidade econômica do negócio dele, quais os obstáculos jurídicos, o que o empreendedor que já está com uma empresa de tecnologia madura, que é o caso do Bruno, qual o principal recado que tu pode passar para essas pessoas? E Carolina, o que as pessoas podem esperar da academia? Eu acho, vamos trazer para o localismo, vamos trazer para o teu trabalho. Quais as evoluções que os alunos ou que a sociedade pode esperar da academia? Eu acho que isso é importante. Alexandre, pode passar o recado. Eu acho que o meu recado final, né, e concordo contigo que nós podíamos ficar a tarde inteira. O tema é fantástico, né? É sensacional. Adorei participar, por sinal. Eu acho que a gente tem que entender que nós estamos vivendo uma transição de mudança. Essa transição vai exigir incentivos diferentes em toda a nossa sociedade, né? Não vamos colocar... a sociedade existe os vilões e os mocinhos, né? Na verdade, então, vamos se colocar como todos nós somos os vilões e nós temos que corrigir isso e voltar a sermos os bonzinhos para conseguir ter incentivos positivos. Pode ser que isso, anos atrás, a economia americana do norte conseguiu fazer muito bem isso com a sua revolução interna. Ela corrigiu isso. Nós precisamos, além de corrigir essas questões que nós falamos aqui, nós precisamos corrigir questões dentro das famílias brasileiras, que ainda tem muitos gargalos para ser resolvido, né? As nossas instituições têm que ser muito mais fortes do que elas são hoje, né? Para conseguirmos ter os incentivos adequados para os novos inovadores, os novos empreendedores e etc. Enfim, eu não sou pessimista nisso, eu acredito, por isso que eu também, de uma forma ou de outra, estou dentro da universidade para conseguir fazer com que as minhas aulas nos últimos 15 anos, dou aula há 15 anos na universidade, eu noto que eu mudei radicalmente. Hoje eu tento ensinar as pessoas a resolver problemas, né? E incentivos a isso. Então eu tenho que ter uma proposta um pouco do ponto de vista empresarial. Então nós temos que trabalhar, só para terminar, Andrei, essa questão de romper isso, um estado diferente, né, que vai gerar mais o empreendedorismo, não esquecendo que tem funções que têm que ser públicas e não vão deixar de ser privadas nunca, né, mas nós vamos ter que ter um modelo bastante diferente. Não é que seja complexo, ele é diferente. Eu termino aqui a minha fala dizendo isso. Excelente, professor Alexandre. E quando tu falaste que de certa forma e de outra tu está na academia, eu acho fundamental, porque eu não, ao meu ver, é um penso meu, a academia ela precisa cada vez mais ter esse pensamento prático, trazer essa realidade, esse choque de realidade, né, para que a pessoa entenda que lá fora não é fácil, mas também não é difícil, né? Então, eu acho que isso é importante e que siga, eu acho que isso é importante. Siga nessa missão, eu acho que é importante de educar, né? Eu tenho educadores na minha família, eu acho que é fundamental, né? Se não fossem os educadores, nenhum de nós estaríamos aqui. E eu acho que quando a gente critica, quando a gente fala dessa distância, é só no intuito de ser efetivo, de estar aqui na ponta, de estar gerando riqueza, de estar gerando impostos
que a gente nota essa distância e que a gente fica triste, porque a gente vai ficar feliz no momento que esse vazio seja preenchido. Não esse vazio, mas essa distância, né, entre um. Henrique, suas considerações finais, como diria o William Bonner. Vou seguir na mesma linha do Alexandre. Como ele falou de um Estado mais atuante, que gera incentivos, o direito também tem que ser assim. Ele tem que parar de pensar em regulamentar e criar regras e pensar que essas regras geram incentivos. Segurança jurídica, né? Como fala. Trazer para as partes, no caso que nós estamos falando de startups, investidores, entender qual é a necessidade que elas têm. Hoje a startup precisa de investimento, precisa de know-how, precisa dessas coisas que todo investidor, a maioria, tem. Só que é necessário criar regras que estimulem o investimento. Hoje o Brasil está pensando em diminuição de custos, diminuição de tributo, que às vezes não é necessário para uma startup, porque ela está recém começando, às vezes ela não tem nenhum produto, né? Às vezes ela não tem nenhum serviço a vender. Então é importante que o Estado, nessa linha que ele já falou, através de legislações, crie incentivos para que, e fomentando ainda mais o investimento em startups, investimento em inovação, porque é o único caminho da economia brasileira crescer. Eu queria agradecer também mais uma vez a conversa, gostei bastante. Startup inovação é uma coisa que a gente se perde na conversa, porque vai para todos os lados e quando precisar estamos aí. Obrigado, Henrique. A conclusão que a gente chega e com as tuas palavras é que tem que existir uma segurança jurídica, tem que ter regras. Né? Mas as regras não querem dizer que sejam inquisitórias, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que tem que existir regras no jogo, mas que não sejam de forma inquisitória, né? Que às vezes pesa, né? Às vezes aquela coisa tu desmotiva, tu não consegue, né, digerir aquela situação complicada às vezes que te impõe, né, na frente. Bruno, eu como disse, eu sou entusiasta do teu negócio, eu acho importante. Quando se fala de startups, tu já estava com uma startup há mais de 10 anos atrás montada e hoje consolidada. Qual é o teu recado para o empreendedor do varejo? Como tu gosta de falar, tu gosta de denominar varejista, e eu acho importante isso. Qual o teu recado para esse varejista, vamos dizer assim, esse cara que está começando a trabalhar com inovação, seja em qual segmento for, mas qual é o teu recado? Eu acho que do lado bom do negócio. Eu queria que tu falasse do lado bom do negócio. Eu vou seguir também na linha, concluindo, sintetizando basicamente tudo que a gente conversou, é por aí, né? A questão que a gente concorda desse período de transição, da necessidade de se reinventar, né? Toda essa questão tributária, enfim, mas a gente tem que concluir sempre com a cabeça erguida, otimista, né? Tem que acreditar, né? Tem que investir, como dizem, a questão de dar um peitaço. Então, o pequeno não pode se acomodar, né? Achar que vai melhorar. Não, tem que buscar atualização, buscar reinventar o empreendimento, mas também não podemos nos desistir na primeira dificuldade, porque elas existem, né? Nós temos muita essa questão de instabilidade cambial afeta bastante o comércio, a questão dessas incertezas, enfim, esses problemas, todos os dias surgem problemas novos. O recado é para insistir, né? E eu quero concluir mais uma vez agradecendo, quero fazer um convite a todos para prestigiar o nosso comércio local, inclusive nesse domingo, apesar dos shoppings estarem com a loja fechada, está ocorrendo no Parque Hotel Morotim a Feira do Outlet, uma feira local com empresas, lojas locais, estão lá expondo. Vou convidar todos a prestigiar o comércio local. Obrigado pelas tuas palavras, Bruno. Eu acho que a gente critica, mas eu acho que no final a gente precisa... Até porque é um debate, é um painel, a gente precisa ter esperança. A gente precisa fazer o antagonismo das coisas e acho que o motivo de nós estarmos aqui são os nossos negócios, né? São as nossas atividades profissionais e apesar de todos os obstáculos que a gente tem durante a nossa trajetória, as pessoas precisam entender que algo novo, aquela energia, ela nos motiva todo dia. Carolina, eu queria falar tuas considerações finais e
E o que as pessoas podem, dentro da tua visão acadêmica, esperar e vamos lá, o que tu está fazendo como docente de uma universidade a favor do empreendedorismo? De que forma tu está contribuindo com isso e o que te motiva a contribuir dessa forma na tua atividade docente? Trazendo uma questão bem pragmática, eu acredito que a gente possa pensar que está se avizinhando um período bastante favorável a partir de uma previsão que vai precisar ser cumprida, em que pese às vezes os governantes esqueçam disso, mas da parte tanto da iniciativa privada quanto das universidades públicas, nós temos uma meta no Plano Nacional da Educação, que é a curricularização da extensão. A gente precisa até 2020 colocar as atividades extensionistas de forma obrigatória dentro das matrizes curriculares dos cursos. Então vai deixar de ser uma opção fazer a extensão. E o que a gente vê na extensão? É exatamente aquilo que tu trouxe no início do programa, do debate, que não é nem a sociedade vir para dentro da universidade, é o contrário. É a universidade sair dela e ir para fora. Então, assim, talvez o que eu tenho para dizer nesse final é que contem com a universidade, contem com as faculdades. Santa Maria tem um espaço muito grande nisso. E às vezes a gente não se dá conta que talvez a gente pode ir lá e às vezes o empreendedor, mesmo sem custo, diga, olha, eu preciso de uma ajuda para planejar, eu preciso que alguém me fale como eu faço do aspecto jurídico, no aspecto de gestão, no aspecto contábil, como é que eu posso organizar, né, a minha empresa nesse sentido, porque a universidade, mais do que nunca, vai precisar desse espaço dentro da sociedade. Então isso me parece que é de fato a universidade desfazendo muros e criando pontes. Porque, bom, seja por bem ou por mal, a extensão vai estar curricularizada, senão as graduações não vão ser reconhecidas pelo Ministério da Educação. Então, nem seja tanto por boa vontade, mas também por uma questão legal, é preciso que isso esteja colocado. E aí me parece que quando nós que trabalhamos com gestão acadêmica estivermos organizando isso, é nossa obrigação pensar como é que a universidade vai se tornar, na verdade, uma grande escola de negócios. Como é que vai ensinar aquilo que, como o professor Alexandre, que tem a prática e que também está lá contribuindo no aspecto teórico, né? Como é que o professor do direito vai sair da perspectiva meramente teórica para o plano da resolução prática daquilo que é conflituoso no dia a dia. Então, me parece que essa curricularização da extensão sinaliza uma inserção bacana, né? Interessante da faculdade, das universidades na sociedade. E a sociedade tem que nos demandar isso. Nos demandem, entrem em contato em todos os âmbitos, porque é interesse também dos professores prepararem, ou precisa ser interesse dos professores, terem esse espaço para inserir os seus acadêmicos, para inserirem os seus alunos. Então, fica nisso, assim, quanto mais unidos nós estivermos, enquanto ramificações, né, da ordem social, mais produtivo vai ser para todo mundo, com certeza. Legal, Carolina, eu acho que quando tu falou, e foi muito feliz quando tu fala, aliás, voltando na minha fala, a questão da extensão. A extensão é onde, e aí a maioria das pessoas não sabem, aí temos 2 professores aqui, a extensão é onde a instituição retorna para a sociedade aquilo que a sociedade investiu nela. É isso, a maioria das pessoas não sabe, as pessoas acham que projeto de pesquisa é a mesma coisa que extensão, não é. A extensão são projetos externos e que trazem o retorno palpável do que a sociedade investiu naquela instituição, principalmente as públicas, né? Então, acho que isso tem que deixar bem claro, né? Por isso que eu falei, e que eu acho que daí que nós vamos colher frutos para a sociedade, frutos definitivos, não talvez ilusórios, da instituição de ensino para a sociedade. E acho que a lição que fica desse painel, eu acho que é importante, é que, apesar dos obstáculos, a gente tem que se motivar, a gente tem que se retroalimentar, a gente tem que se resignar e tocar adiante. Vem coisas novas, o mundo está mudando numa rapidez imensa, como diz a economia, vem atropelando a legislação, vem atropelando o código tributário, vem atropelando tudo, né? Eu acho que é a necessidade que as pessoas têm de acharem saídas mais fáceis, mais livres, e eu acho que o que fica deste painel é que tudo que nós falamos está ligado à liberdade. Né? A liberdade é o que mais hoje está sendo, vamos dizer assim, estimulado no lado empreendedor. Né? A economia criativa ela está ligada diretamente à liberdade. Né? Quando nós falamos fintechs derrubando
muros não, muralhas financeiras, e aí está o economista, professor Alexandre, para falar, né? As fintechs derrubando muralhas, as startups de logística derrubando muralhas, os marketplaces derrubando muralhas, né? Então acho que isso é importantíssimo, né? de ser comentado aqui. Queria agradecer a participação dos telespectadores, agradecer aos telespectadores por estarem nos prestigiando nesse horário, dizer que a cobertura da TV Santa Maria está só começando, né? E a gente tem vários outros debates temáticos durante o processo todo. Vou passar, então, a bola e mais uma vez agradecer a todos vocês, Alexandre, Henrique, Bruno e a Carolina, por essa contribuição fantástica que nós tivemos. Foi muito rico, gostei muito de participar e fazer isso aí. Tá certo, então a gente acabou de conferir o debate sobre inovação e startups com a mediação do Andrei Nunes, empresário, e os convidados Carolina Lisovski, coordenadora do curso de Direito da FAPAS, Bruno Risati, empresário, Henrique Camargo, da JE Camargo, Advogados Associados, e Alexandre Reis, economista. Na sequência, a gente vem com um novo debate, dessa vez sobre mercado imobiliário.